Então sejam todos bem-vindos na sexta semana aí, onde nós vamos ver o tema resiliência. Tem alguns avisos iniciais. Primeiro, que a gente criou, eu acabei de criar, hoje à tarde, eu criei um canal chama Lives Gravadas. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ronaldo, tá legal a tela? Tá sim, estou visualizando sua tela na íntegra aqui. Então, aqui vocês veem o meu painel como administrador, aí eu vejo todas as escolas. Aqui vocês vão ver só a de vocês. Aqui o canal que a gente usou de apresentação, canal geral de avisos gerais. Aqui lives gravadas, então a Laura está providenciando de colocar todos os links das lives gravadas, né? Todas elas foram gravadas, para aqueles que não conseguiram acessar, não puderam assistir, poderem rever essas lives. Aqui em material de apoio, eu estou reunindo todo o material, então cartilha do educador, cartilha da inclusão, o SDQ, o IFE, tem tudo aqui, está lá em cada semana, né? Mas eu estou colocando aqui, falta pôr as cartilhas aqui do método GLI, não, já pus, cartilha do professor, dos pais e professor, ok, e coloquei também aqui material de apoio, todas as aulas, todas as apresentações em PDF, que tem os slides, tá? Inclusive a de hoje, de resiliência. Então, na verdade, é aqui no material de apoio que está isso, são as mudanças. E lives gravadas é o canal novo, onde nós vamos pôr as lives que estão gravadas aí. Mais recados, por favor, postem no canal da sua escola, ao invés de postar no geral, que fica mais propício para discussão, para o que a gente quer, né? De um espaço de trabalho colaborativo. Então, postem. Eu tenho visto poucos comentários sobre o que os colegas postam, pouquíssimas, eu acho que só uma postagem de material novo para a gente, e a gente quer aprender com vocês, todos aprendemos juntos, né? E então, vídeos, materiais que vocês acham interessante, postem no canal da sua escola. Né? Em relação a vídeos, né, algumas pessoas tiveram alguma dificuldade. A gente só vai postar vídeo ou com legenda em português, ou vídeos que tenham esse recurso. Olha aqui, olha, YouTube. Então, vocês vêm aqui para tirar a legenda, pôr legenda nessa janelinha aqui embaixo. Tirou, colocou legenda. Aqui, no caso, a legenda está em inglês. Às vezes, aqui automaticamente aparece legendas próprias em português. Nesse caso, não, só tem em inglês. Aí você vem aqui, clica aqui. Então, vamos voltar. Clica aqui, ó, legendas, e põe traduzir automaticamente. Aí você pode pôr até em basco, em espanhol, então aqui o português, tá? E automaticamente ele vai traduzir em português, tradução automática, então tem alguns erros, mas dá para entender tranquilamente, tá? Isso a gente vai fazer várias vezes, porque, infelizmente, os melhores vídeos, o melhor material, geralmente está em língua inglesa.
Bom, a gente está terminando o módulo 1, então vamos ver aqui nosso programa, né? A gente... A gente terminou aqui módulo 1 com resiliência e vulnerabilidade. Então, a gente quer receber de vocês até segunda-feira que vem, antes de começar a live, o relatório desse módulo 1. Para aí, semana que vem, já começa o módulo 2, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Módulo 2, uma semana a gente reúne, falando sobre o transtorno, sobre aquela deficiência, e na semana seguinte, a gente vai trabalhar que medidas de suporte. Então, durante toda a semana, discutindo que medidas de suporte eu posso dar para esse aluno dentro de sala de aula. Tá? E depois, na semana seguinte, a gente vai discutir isso. Como é o relatório do módulo, de cada módulo, né? Inclusive aqui do 1. Passei. Então, o relatório do módulo 1 tem que conter os seguintes tópicos. Olha, sintetizar os conhecimentos adquiridos no módulo e de que forma esses conhecimentos podem modificar suas práticas em sala de aula, na escola ou na comunidade. E a segunda parte, você fazer uma autoavaliação do seu desempenho no referido módulo. Você se avalia. Tá? O relatório deve ser redigido em Word e conter aí, no mínimo, 500 palavras. Tá? E aí vocês enviam para o tutor do seu grupo, da sua escola. Né? Cada um sabe aí, o tutor, mandem mensagem direta para eles. Como que é mensagem direta? Você escolhe o seu tutor, conversas, e manda mensagem direta para ele, pode anexar o Word e tal, não tem erro. Se alguém tiver alguma dificuldade, conversa com o tutor. Deixa eu fechar aqui. Acho que eram esses os recados. Vamos então... Alguém tem alguma dúvida? Aí pode levantar a mãozinha para a gente já esclarecer, né? Não misturar com a aula. Então, vocês pensem aí para depois a gente esclarecer qualquer dúvida em relação a esses recados. Então, vamos falar de resiliência, né? Bom, a gente vai passar, naturalmente, quando a gente fala em saúde mental, em funções executivas, em resiliência, em todos esses aspectos de inclusão que a gente trata aqui, a gente sempre vai falar de relacionamentos, né? Como a gente viu nesses primeiros vídeos aí do módulo 1. Porque relacionamentos modificam a química cerebral, modificam a estrutura neural de cada célula nervosa, quase 200 bilhões de células nervosas no nosso cérebro, e modificam até o gene, até a estrutura, a expressão gênica de cada uma dessas células. Nesse exato momento, isso está havendo com a gente, está acontecendo comigo e com vocês. Mudança neuroquímica, mudança estrutural e gênica, é assim que ocorre o aprendizado. E quando a gente fala em relacionamento, a gente tem que ter noção que todas essas habilidades que nós estamos tratando aqui têm a ver com isso. A gente viu a quantidade enorme de fatores envolvidos no desenvolvimento infantil,
e todos eles, sejam endógenos como a genética, aspectos de pré-natais até pós-natais, e a sociedade, a comunidade, cultura, religião, todos esses fatores em combinação vão determinar o desenvolvimento infantil e sempre num equilíbrio ou numa disputa com as situações de risco, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho isso quando falar em resiliência. A gente viu que o desenvolvimento infantil é multidimensional, multideterminado, e que não é uma questão só de genética ou só de educação, mas a combinação, né, de ambas as forças aí. Nós vimos em saúde mental que todos esses aspectos são fundamentais para a realização do indivíduo, né? Então, ter prosperidade, ter bom desempenho acadêmico, social, superar adversidades, exercer suas habilidades e, com isso, ter bem-estar. E o que a gente faz é procurar ferramentas, né, empilhadeiras que ajudem aí a construir esses grandes blocos. E aí a gente viu funções executivas no primeiro momento e agora a resiliência. Não somos só nós, mas a grande parte dos pesquisadores no mundo inteiro que pesquisam desenvolvimento infantil apontam para essas como as ferramentas principais para que a gente consiga dar boas condições de saúde mental e desenvolvimento para nossas crianças, né? Começando com a capacitação, né, de pais, de professores, porque esse é um assunto muito novo, mas um assunto baseado em evidência científica, não é achismo. Eu acho que função executiva é importante, ou eu não acho. Não, é baseado em evidência científica. Nós vimos funções executivas como um grupo de habilidades mentais que são interdependentes e que regulam nossa cognição, nossas emoções e comportamento. Isso para quê? Para que a gente desenvolva, viabilize ações voluntárias, independentes, organizadas e orientadas para metas específicas. Nós vimos que função executiva engloba esses 4 módulos: cognição, a capacidade de aprender, então a regulação da cognição, a modulação do nosso comportamento, das nossas emoções, e isso a partir de uma percepção do nosso funcionamento, um automonitoramento. Nós vamos agora para o chat. Opa! O chat. Vamos lá para o chat. Eu quero que vocês escrevam as funções executivas que vocês lembram. Esse paradigma que a gente trabalha são 11 funções executivas. Escrevam ali de vocês para todos, né? Sabem ali onde é o chat? Do ladinho ali, em cima, canto superior direito, chat. Vamos para lá e mandem ver. Escrevam funções executivas que vocês lembram dessas nossas apresentações, desses materiais que vocês estudaram. Ninguém lembra nenhuma função executiva? Ótimo, Janaína. Objetivar, planejar, organizar, iniciar, focar. Perfeito, Eduardo. Ana. Perfeito, está faltando algumas aí. Eu ser flexível, aqui entrou agora, flexibilizar, inibir, monitorar, memorizar. Perfeito, memória de trabalho ou memória operacional, uma série de sinônimos. Muito bom.
pessoal os tutores vão ficando aí de olho nas respostas. Então, são essas as funções executivas que a gente tem visto. Estabelecer um objetivo, planejar para alcançar esse objetivo, organizar as ações necessárias para atingir o objetivo, previstas no planejamento, dar início, focar, perseverar diante das dificuldades, eu me automonitorar para ver se eu estou indo atrás do meu objetivo, se o planejamento está sendo colocado em prática, se eu estou organizado, se eu estou focando, se eu estou perseverando, enfim. Flexibilizar para não ser rígido, mas ser mais flexível diante das dificuldades que aparecem nesse caminho para atingir o objetivo. Pensar alternativamente. E as funções executivas quentes, né? Aquelas relacionadas com regulação emocional e inibição comportamental, controle inibitório e regular as emoções. E, por fim, memória operacional, que é aquela memória de curto prazo e que precisa funcionar, senão essas funções todas não funcionam, não dão conta. Nós vimos que saúde mental e funções executivas estão relacionadas diretamente com o nível socioeconômico da família, com o grau de escolaridade dos pais, com antecedentes, hábitos e dinâmica familiar, e que guardam uma relação direta com habilidades psicossociais, motivação e desempenho escolar. Quanto melhor função executiva, quanto melhor saúde mental, melhor habilidade psicossocial, maior motivação e desempenho escolar. E guardam correlação com desfechos ao longo da vida, né? Então, trabalhos que acompanham a criança por 3, 4 décadas, mostrando que quando se tem funções executivas boas no início da vida, maior o risco, maior a chance de se alcançar sucesso acadêmico, profissional, saúde física e mental. Vimos que função executiva é uma parte da inteligência fluida, mas não pode ser confundida com inteligência. E resiliência definitivamente é outra gaveta do cérebro, outro arquivo, né? Outro domínio, como vocês vão ver. Então, a resiliência, a palavra vem do latim, de resiliens, que seria algo como pular para trás, ricochetear, pular de volta, escapar. Na verdade, é um termo que vem da física, como um dos professores já comentou pertinentemente. Então, um material que é bastante resiliente é o elástico. Ele sofre deformação e volta ao seu estado natural. É lógico que se a deformação for muito grande, ele arrebenta. E pouco resiliente é o cristal, que com pequenas deformações ele se quebra. Então, resiliência é um processo, na verdade, né? Um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em contextos de grande adversidade. Houve ótimas postagens essa semana. Acho que resiliência é um assunto mais perto de vocês, que vocês já tiveram contato maior, não é? Por isso, as postagens, né, melhores e mais frequentes. E então, a Rose, que falou como professor de matemática e física, já nos deu essa informação. E outros aspectos, como o Murilo colocou, achei bem legal essa postagem, vamos ler. Então, na resiliência, a pessoa enfrenta adversidades e tenta superá-las. Diante das adversidades, a pessoa extrai alguns aprendizados que serão fontes de transformações. Tudo acontece por uma razão e isso nos serve.
as dificuldades nos tornarão pessoas melhores, mais fortalecidas e com maior capacidade de enfrentar problemas. A resiliência determina a nossa capacidade de resposta ao meio ambiente, principalmente diante das dificuldades. Para desenvolver a resiliência na criança, a escola desempenha um importante papel de aliada à família e à comunidade. Me fez lembrar outros aspectos, como essa postagem da Sônia, a questão da pandemia e pós-pandemia, né? Talvez todos que estão aqui certamente não conheceram uma situação mundial como essa que a gente passou, né? Que exigisse tanta resiliência de todos nós para ser flexível, pensar alternativamente, mudar comportamentos. Então, envolveu também, além de resiliência, muita função executiva. Essa postagem da Alandra foi muito boa, né? Mostrando a importância das relações interpessoais no desenvolvimento, não é das funções executivas. Então, os relacionamentos que a gente sempre fala. E uma ideia de construção de resiliência, né? Isso é bem importante, sobretudo a gente tendo como foco crianças. E ser mais ou menos resiliente, então, está não apenas na questão do gene, mas das redes de apoio que necessitamos ter ao longo da nossa vida. Outro conceito importantíssimo de rede de apoio, né? A Alandra aqui, postou, acho que foi a única postagem de um texto bem legal, e seria até legal você postar, Alandra, no canal geral, para que todos acessem. Bom, sobre nascer resiliente ou desenvolver resiliência, né? Aí a gente tem um conceito que chama de herdabilidade. Herdabilidade é o tanto que uma característica humana ou um transtorno ou uma doença é herdado, né? Então, o que nós temos de mais alta herdabilidade é a estatura, pais altos, filhos altos. É um valor que vai de 0 a 1, e estatura é perto de 1. Transtorno do pânico e depressão é 0,4, né? É médio, aí, uma herdabilidade média. Então, tem muito aqui, quer dizer o quê? Tem muito de genética em estatura. Tem genética nesses transtornos mentais, transtorno do pânico, depressão, mas vejam, esquizofrenia é perto de 0,8, é altíssima a herdabilidade, e TDAH também. E resiliência. Resiliência, estudos recentes mostrando que fica aqui perto de 0,5, tá? Então, existe essa situação de a criança nascer e crescer numa situação muito desfavorável para ela ser resiliente, e ainda assim ela por ter herdado geneticamente. Agora, é lógico, sempre pensando em gene. Se existem genes para resiliência, para funções executivas, para inteligência é 0,4. Esses genes só vão se expressar se houver estímulo do meio adequado, né? Até a questão da expressão gênica. Daniela, uma postagem muito, muito boa, bem indo mais a fundo, e ela começa a falar aqui de uma situação bem importante para a construção da resiliência, a importância de que haja um adulto nesse processo, né? E aí, de que forma estimular a resiliência? Então, ela já foi para pôr a receita em ação, né? Para fazer. O que fazer para estimular resiliência? Ótima postagem, Daniela. A humanidade
foi muito resiliente até aqui, né? Se a gente imaginar, desde lá dos nossos primórdios, né? Aí caçar, coletar para poder se alimentar, sobreviver a uma série de riscos, as intempéries daquela época, e depois guerras, né? Várias guerras terroristas, ataques terroristas, ditadores, enfim, o ser humano, ou melhor, a humanidade é muito resiliente. Nós estamos aí no topo da cadeia, né? E, e isso foi às custas de muita resiliência. Agora, será que a gente pode dizer o mesmo do homem ou da criança? A gente não podemos avaliar dessa forma por conta da diversidade, da identidade de cada um. Então, existem pessoas, homens, existem crianças mais resilientes e menos resilientes. Não é uma situação assim, é ou não é resiliente, ou é mais ou é menos, dependendo da estrutura da pessoa e dos estímulos que ela recebeu para isso. Outros conceitos de resiliência seria assim, a atitude de resistir à destruição e preservar a integridade em circunstâncias difíceis. Também como uma atitude de reagir positivamente apesar das dificuldades e limitações. No caso da criança, é uma situação bem diferente da do adulto, porque ali está o cérebro se desenvolvendo, amadurecendo, e a criança enfrentando ao mesmo tempo uma série de adversidades, guerras e violência urbana, privações como a fome, abusos, discriminações, enfim, são vários tipos de adversidades e, dependendo do grau, da severidade dessa adversidade, o processo de resiliência pode não se completar e pode haver o que a gente chama de ruptura desenvolvimental. Como que é isso? Isso tem, muitas vezes, consequências bastante graves para o resto da vida. A gente começa a falar de telômeros. Telômeros são essas estruturas nas pontas dos cromossomos, né? E já há um bom tempo se sabe que a cada divisão celular o tamanho do telômero vai reduzindo. De forma que, tanto em espécies animais como no homem, o aumento, quanto maior o comprimento do telômero, quanto maior o telômero, maior longevidade. Tá? E o que a gente vê em estudos mais recentes, extremamente preocupantes esses achados. Avaliando crianças, aqui em azul, que não sofreram maus tratos, e o tamanho dos telômeros, comparando com crianças que sofreram maus tratos. Vocês vejam que, nitidamente, os telômeros têm um menor tamanho. Ou como esse estudo, aqui tracejado, o tamanho do telômero e a idade, aos 5 e aos 10 anos. Esse estudo fez as medidas. Aqui o tracejado, uma situação de não exposição à violência, então a diminuição do telômero com a idade normal num decréscimo normal. Nesse tracejado maior, crianças que sofreram uma exposição à violência mais severa. E aqui, crianças que sofreram mais do que 2 exposições à violência, ou seja, que diminui sensivelmente o tamanho do telômero. E não só a violência, como outros tipos de adversidades. Esse outro estudo mostra que aumentando o número de eventos adversos na vida, diminui relativamente o tamanho do telômero.
De forma que esses estudos são novos, têm 10 anos, e outros mais recentes, mas daqui, muito provavelmente, 50, 60 anos, nós vamos provavelmente concluir que esses maus tratos, essas situações adversas, quando muito severas, diminuem a expectativa de vida do indivíduo, sobretudo se elas ocorrem na infância. Resiliência, então, significa superar, enfrentar essas adversidades sem romper. Então, é o elástico que não rompe. Essa situação de ruptura desenvolvimental é a criança, em resposta a essas adversidades, ela tem uma ruptura. Então, altera saúde mental, altera funções executivas, motivação e desempenho escolar, comportamento de uma forma geral. Então, são crianças que sofreram ruptura desenvolvimental por conta das adversidades e por conta de serem mais vulneráveis e por conta de não terem todas as habilidades de resiliência necessárias para enfrentar essas adversidades. Resiliência, como nós vimos, saúde mental e funções executivas, pode ser medida também. Esse é um estudo em Delfinópolis, que nós rodamos lá, usando a escala de resiliência da Prince Embury. É uma escala para crianças e adolescentes, traduzida e validada no Brasil. Como que é essa escala? E nós pretendemos usar no projeto Candinho, para conhecer as habilidades de resiliência das nossas crianças. É uma escala que vem com esse enunciado. Eu já postei, falar nisso, já postei essa escala lá, no material de apoio. E vem esse enunciado. Aqui está uma lista de coisas que acontecem na vida da gente. Leia com atenção cada afirmação abaixo e escolha a alternativa que melhor combina com você. Coloque um X em apenas uma, aqui está errado, apenas uma das 5 alternativas. Nunca, quer dizer, nenhuma vez, raramente, uma vez ao mês, às vezes, frequentemente ou quase sempre, mais de 2 vezes por semana. Então, com que frequência essas afirmativas, essas situações ocorrem? Caso tenha dúvida, pergunte ao professor. Então, essa é uma das escalas que a criança é que vai preencher, tá? no Candinho. Tem 3 módulos e um total de 65 perguntas de múltipla escolha. E com essas afirmações, a vida é justa. E aí ela responde, nunca, raramente, às vezes, frequentemente, quase sempre. Tá? Posso fazer coisas boas acontecerem. Consigo aquilo que preciso. Faço bem as coisas. Tomo boas decisões. Aqui do módulo 2. Eu tenho um bom amigo, gosto de pessoas. Consigo confiar nas pessoas. As pessoas gostam de mim. No último módulo, fico triste facilmente. Eu revido quando alguém me aborrece. Fico tão aborrecido que perco o controle. É simples de responder. A gente ainda não definiu ainda a faixa etária que nós vamos usar dentro do Fundamental 1 e 2, mas é um questionário simples de resolver, que depois vai ser possível a gente cruzar informações, fazer análise estatística dos achados de resiliência em relação aos outros desfechos, saúde mental, funções executivas, aspectos demográficos da criança, da família, desempenho escolar e assim por diante. Qual é a receita de resiliência? Né? A gente, aqui exemplifiquei aqui para uma aula, como se fossem molas. Né? São três tipos de domínios, vamos dizer assim. O primeiro é controle, que entra o grau de otimismo daquela criança ou adolescente, o tanto que ele se acha eficaz, autoeficácia, o tanto que ele se adapta a situações adversas.
Em termos de relacionamento com a comunidade, com os seus pares, a confiança que ele sente, que ele acha que os amigos têm dele, que as pessoas têm dele, que podem contar com o apoio dele ou que apoiam ele, o quão confortável ele se sente com os seus pares e o grau de tolerância que ele acredita que seus pares têm por ele. Esses são dois aspectos em azul positivos da resiliência, são ingredientes para uma criança ou um adulto ser resiliente. A reatividade, aqui em vermelho, está relacionada à vulnerabilidade, à baixa resiliência, que entra questões relacionadas com a sensibilidade, como que ele se sente diante de uma situação adversa, o tanto que ele consegue se recuperar e de que forma ele se recupera de um evento adverso, que prejuízos normalmente ficam em decorrência de um evento adverso. Então, aqui os fatores de proteção, que é a capacidade de resiliência, aqui fator de risco, que é a vulnerabilidade. Aqui, só para mostrar, isso é de um estudo que a gente submeteu, mas mostrar só isso aqui no final, para a gente ver classe social. Resource é capacidade de resiliência. Quanto maior o número, maior a capacidade de resiliência. Vocês veem que é igual. Crianças de classes A e B, C, D e E. Vulnerabilidade é a baixa resiliência. Aqui, quanto mais negativo, maior a vulnerabilidade. Veem também, observem que é igual nas três classes sociais. Fazendo análise estatística não dá significativo. Então, peraí, não tem influência. A gente viu saúde mental, vimos funções executivas, ambas tinham forte influência da condição socioeconômica daquela criança. Então, mais difícil de mudar. Aqui não. Não tem interferência da classe social desses aspectos socioeconômicos e nem do grau de instrução do chefe da família. Então, peraí, aqui a gente tem mais chance de mudar e atuar e ter sucesso do que as outras situações que dependem também de condições socioeconômicas. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vejam que interessante, comparando as várias habilidades de resiliência, mas prestem atenção aqui no final, né? Da amostra toda de adolescentes que a gente viu, resiliência 57. Tinha uma amostra, dentro dessa amostra, só de crianças com TDAH. Vejam que são menos resilientes. Isso dá uma diferença estatística significativa. Em relação à vulnerabilidade, são mais vulneráveis. Tá? Quanto mais negativo, menos vulnerável. Desculpe, eu falei agora há pouco errado, né? Quanto menos negativo, maior a vulnerabilidade. Só com alterações de saúde mental, com SDQ anormal, melhora um pouco a resiliência em relação a TDAH, mas ainda assim abaixo da amostra final, da amostra geral. E também piora aqui a questão de vulnerabilidade. O que acontece com os alunos com alto desempenho escolar nessa amostra? Resiliência maior do que todos, inclusive a amostra final, e menos vulneráveis que todos, inclusive da amostra final. Tá? Então, aqui nesse grupo, a gente já vê uma correlação direta entre quanto mais resiliente, mais alto o desempenho escolar. De forma que, fazendo esse mapa, a gente chega a um gráfico de teia de aranha, um gráfico Spider, como a gente fez, como a gente tem para a saúde mental e funções executivas, vendo exatamente o perfil de cada criança, a diversidade sem o A, né? A diversidade de cada um.
como essa criança que tem alguns desfechos ali ok, acima até da média, apoio, conforto, aqui na média, a tolerância, tal, e outros, mas no final das contas ela tem baixa resiliência e alta vulnerabilidade. A gente viu que a gente consegue medir, a gente sabe os ingredientes para a estimulação da resiliência, para uma criança se tornar resiliente. E aspectos preditores. Será que crianças com baixa resiliência na pré-escola, como que elas vão chegar na vida adulta? Né? Então, esse é algo que nós queremos muito estudar no Candinho. Para isso, a gente tem hipóteses que envolvem que resiliência seria uma forma de potencializar aspectos, para potencializar, não é para melhor. Quanto mais resiliente a criança, melhor saúde mental, melhor ajuste psicossocial, melhores funções executivas, maior motivação e desempenho escolar, né, e desempenho psicossocial. Isso a gente vai ver no estudo de coorte, né, acompanhando as crianças no Candinho ano a ano, essas do Fundamental 1 e 2, e a coorte de nascimento, acompanhando desde os 6 meses de vida até a maioridade. E como amassar essa massa, como fazer, pôr em prática essa receita? A gente tem na cartilha do educador, que vocês já têm acesso, tem uma série de orientações baseadas na literatura, em evidências científicas, de como estimular a resiliência. Está lá na cartilha para vocês. Mas só que a gente quer estudar também isso no Candinho, né? Pretendemos estudar isso no Candinho. E para isso vocês precisam estar com a gente e saber o que é resiliência. A gente precisa pôr esses questionários para campo, conseguir que as crianças preencham da melhor maneira possível. A ideia é que elas preencham dentro da sala de aula, tá? E os demais, que compete aos pais preencherem, que elas levem para casa. Bom, era isso, são 5 para 7. Acho que eu já parei de compartilhar, né? Vamos. Ronaldo, acho que pode abrir o microfone do pessoal. Então, pessoal, fiquem à vontade para a gente partir para a nossa discussão de hoje, né? Ou pelo chat, quem quiser, a Laura, a Flávia, então aí, eu aqui também, a gente vai acompanhando o chat e queremos muito ouvir vocês, a opinião de vocês, porque resiliência fala muito da vida da gente. Acho que muitos de vocês, ao longo da apresentação, lembraram de várias situações que já passaram na vida e como enfrentaram, e mesmo pessoas queridas de vocês. Então, é uma situação que está no nosso dia a dia, né? Está na nossa mente e está na nossa história. Então, acho que poderia, para a gente organizar, vocês levantarem a mãozinha aí do reagir, né? Aí do canto inferior esquerdo, e a Laura vai chamando o pessoal em ordem. Isso, quem quiser falar, fiquem à vontade. Primeiro, para sinalizar com a mão, assim a gente vai organizando aqui.
ou inserir mensagem no chat. No momento também vocês conseguem ativar o microfone para falar ou perguntar ou pôr algum ponto. Laura, comenta. Quero ver você comentando. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Ninguém quer comentar nada para eu ler aqui no chat? Laura, você teve disciplina dedicada a isso na faculdade? Psicologia? Na faculdade, sim, brevemente. E agora na pós eu vou ter mês que vem. Já está até marcada a data da aula. Então, para mim, foi uma introdução maravilhosa, né? Um resgate muito bom. Já anotei um monte de coisa aqui. Legal. Eu gostei da participação do chat, eu estou vendo agora. O pessoal acho que é um pouco acanhado para falar, mas para A escrever, Márcia mandou. A bastante Márcia gente. mandou aqui, ó. O que fazer para exercitar a resiliência emocional ajudando os alunos? Então, isso tem lá, Márcia, na cartilha do educador que eu mostrei, mas tem também na cartilha de funções executivas, a gente fala sobre resiliência também. Tá? No material escrito, né, que tinha vídeo, mas tem um material escrito também, comentam sobre isso, sobre a questão da resiliência e como estimular em sala de aula. Uma coisa que alguém escreveu no Slack, que eu achei interessante, um insight. Alguém escreveu assim: olha, as crianças desde pequenas elas têm que saber elaborar as frustrações. Não foi bem nessas palavras, mas foi o que eu entendi. Isso como uma forma de estimular a resiliência nas crianças. Concordo em gênero e número. Né? Hoje a gente vive numa sociedade, numa cultura, acho extremamente permissiva, sabe? Não é só os pacientes que eu vejo no consultório, mas ao longo desses 30 anos de consultório, mas nesses estudos e mesmo de vida de uma forma geral, a gente vê os pais cada vez mais permissivos, né? Tipo, na hora que seu filho dorme, doutor, ele não gosta de dormir cedo. Esse é um tipo de resposta. A outra é assim, ele não consegue dormir cedo. Aí eu lembro da minha mãe que para dormir cedo, ela bastava falar assim: ou dorme agora, na boa, ou vai dormir quente. Não estou falando que isso tenha que ser uma conduta geral, mas você vê, eu estou com 60, fiz 60 no sábado. Há 50 anos atrás, minha mãe sabia já como era importante o sono para o meu desenvolvimento. Como é importante, hoje a gente sabe como é importante o sono para o aprendizado, para a atenção, mas, sobretudo, a importância de saber lidar com as frustrações. Hoje a gente vê muita criança típica, com desenvolvimento normal, e com birras, com comportamentos de oposição, de desafio, e que passam a ser pequenos ditadores em casa e acabam mandando nos pais, a ponto desse momento de pós-pandemia, não querem ir na aula e não vou na aula, não vou para a escola. E coisas, olha, crítica mesmo, essas eu nunca tinha visto antes, e de um enfrentamento assim absurdo. Então,
Isso é algo para a gente pensar também, colocando os limites, sendo menos permissivos, estruturando a educação da criança. A gente vai estar, mais frequentemente ela vai se frustrar, mas talvez ela, ou melhor, com certeza ela ganhe com isso em termos de desenvolver sua habilidade de resiliência. A Rosemary mandou no chat. Pelo que entendi, o desenvolvimento das funções executivas estão ligadas ao nível de capacidade de resiliência. Existe uma explicação para essa ligação? Você vê que Rosemary, são interdependentes, embora em gavetas diferentes do cérebro. Resiliência, enquanto funções executivas têm muito a ver com o córtex pré-frontal, com a parte da frente do cérebro, como nós vimos, resiliência tem a ver com áreas mais profundas, com o sistema límbico, áreas relacionadas a adiamento de recompensa, mas você vê como elas estão interdependentes, no sentido de, para você ser resiliente, você precisa ter funções executivas. Então, a gente considera funções executivas habilidades de primeira ordem, que a gente chama. Essas habilidades de primeira ordem vão viabilizar o desenvolvimento de habilidades de segunda ordem. De segunda ordem entraria a resiliência, capacidade de resolver problemas. Então, são domínios mais complexos, que precisam de todas aquelas funções de primeira ordem. E, de alguma forma, a gente pretende estudar muito essa inter-relação de resiliência e função executiva, mas certamente não há resiliência sem função executiva, tá? Porque depende muito de habilidades do tipo ser flexível, flexibilizar, né? Pensar alternativamente, perseverar, regular as emoções, inibir comportamentos. Então, resiliência depende muito disso, de várias funções executivas. Então, não existe uma explicação neurofuncional, né? São áreas cerebrais diferentes, mas, do ponto de vista clínico, né, elas se interrelacionam bastante. A Rose mandou no chat. A resiliência, assim como as funções executivas, para funcionarem, tem que ter um lado emocional bem amparado. Para crianças com baixa autoestima, como iniciar o desenvolvimento dessas habilidades? Rose, é o que a gente estava falando da questão de regulação emocional. Baixa autoestima vai além de regulação emocional, porque pode ser uma manifestação de depressão, pode ser manifestação de algum tipo de abuso que a criança tenha sofrido. Então, aí já a gente precisa ir mais a fundo para chegar a uma conclusão da causa dessa baixa autoestima, para que você possa intervir, né? Mas, como eu falei, depende de regulação emocional. A Ana perguntou: a resiliência, então, é subjetiva para cada sujeito? É subjetiva na medida que eu posso pensar assim, poxa, eu sou mais resiliente do que outra pessoa. Eu posso pensar também assim, nossa, eu sou menos resiliente que o Gandhi. Então, eu vou virar um referencial para o que eu conheço de outras pessoas, a forma que elas passaram por adversidades e como passaram, né? Mas ela não é subjetiva, porque na medida que a gente consegue medir, através de escalas
que o indivíduo preenche. Aí você tem essas escalas mapeadas numa grande amostra populacional, então você tem condições de saber se dentro daqueles módulos de mastery, de aqueles 3 módulos de relacionamento, de reatividade, você tem condições de saber se aquele indivíduo é mais ou menos resiliente de forma objetiva, ou mais ou menos vulnerável. Querem comentar? Marina, Flávia, Laura? Acho que a Lívia não pôde estar com a gente hoje, nem o Renato. Eu acho que a aula por si só já foi bastante completa, ela complementou todas as aulas anteriores, principalmente de funções executivas, mostrando que tanto a função executiva e resiliência fazem parte da formação de um sujeito, e ela faz parte também da saúde mental, como você mesmo já mencionou, que eu estava até pensando, eu fiz, poxa, esse módulo é tudo interligado, todas as aulas, uma complementa a outra para a formação de um desenvolvimento normal. Daqui a pouco começar o módulo 2 para ver aqui as variantes da normalidade, que a gente vai ver já já. Então, acho que fecha com chave de ouro o módulo 1, explicando o que seria resiliência e complementando tudo isso. Isso aí está muito, muito relacionado. Eu acho que essa primeira parte foi uma introdução para que aconteça. A segunda parte é a parte mais prática do dia a dia, não é? E a gente pretende desenvolver mesmo tipo diretrizes para cada situação aí que a gente vai estudar, dos transtornos, né? Diretrizes para vocês conseguirem ter um direcionamento no dia a dia em sala de aula. Flávia? Eu queria dizer, né, que a importância do professor ajudando os alunos, né, para que eles sejam mais resilientes. Então, como o professor, ele tem um papel super importante, né, porque a gente vê muitas crianças, né, com dificuldades de aprendizagem, que não conseguem, que não querem tentar, além das dificuldades, né, no âmbito assim pedagógico, a gente vê às vezes a postura do professor, como é importante esse professor se posicionar de maneira, né, assertiva para que ele consiga promover essa resiliência no aluno, né? Eu acho que talvez seja uma das pessoas que esteja mais próxima dessa criança, entendendo a necessidade de ser resiliente, né? Para que e ajudá-lo no crescimento dele de uma maneira geral. Então, acho que o professor, ele tem tudo para ajudar esse aluno, né, a ser mais resiliente, mas para isso a gente brinca às vezes assim, o professor também precisa ser resiliente, né? Então, porque não é fácil, às vezes, uma sala de aula aí com tantos alunos, né? Cada um funcionando de uma maneira, e a gente se conectar com ele de uma forma aí, ajudando. Então, acho que é super importante a resiliência, tanto para o professor quanto para o aluno. Perfeito. Tem mais uns comentários no chat. Sim. Você quer que eu leia? Por favor, Laura. A Márcia mandou assim: resiliência é aliada à comunicação e lidar com o impulso? Com certeza, né? Porque a resiliência ela tem a ver com
habilidade socioemocional, tem a ver com a forma que o indivíduo consegue se comunicar com o outro, né, para tanto receber suporte, quanto resiliência significa também dar suporte para o outro. Então, comunicação é fundamental. E lidar com o impulso, exatamente função executiva, controle inibitório. A Fabiana comentou: então, as pessoas resilientes apresentam características como paciência, calma, adaptabilidade, inteligência emocional, otimismo e empatia. Excelente. A Elisandra comentou. Pode falar. Tive ideia aqui de mais pessoas escreverem aí no chat, dando características que vocês acham que, como a Fabiana fez, características que vocês acham que definem a pessoa resiliente, que a pessoa resiliente geralmente tem. Paciência, com certeza, calma, que é regulação, né? Autorregulação. Adaptabilidade, tem a ver com ser flexível. Inteligência emocional, um dia a gente precisa conversar sobre isso. Otimismo e empatia estão lá no construto, né, na receita da resiliência, com certeza. Pode continuar, Laura. A Elisandra comentou: crianças que não aceitam não como resposta realmente não lidam com frustrações. Sim. A Daniela Poloni escreveu: as crianças precisam vivenciar e saber lidar com frustrações como ganhar, perder, aceitar e receber ordens. Saber que há limites que precisam ser respeitados. Assim, aprendendo desde cedo, regulando, inibindo as adversidades para, na idade adulta, terem maiores poderes de enfrentamentos. Perfeito. A Kelly concordou com a fala da Flávia, de que os professores precisam ser bastante resilientes também. E a Rose comentou que acha que o otimismo é a palavra fundamental. É muito importante o otimismo, tanto que está lá no construto, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Tirar uma dúvida? Doutor, o chat está zerado. Tá. Ronaldo, mais uma vez obrigado, hein, pela sua expertise aí, sempre dando suporte para a gente, voluntário, né? E como nosso trabalho é voluntário, todos sabem disso. E agradeço demais a participação de todos vocês, né? Uma segunda-feira à noite a gente aqui, lógico, falando coisas importantes, mas agradeço o interesse de vocês nessa nossa capacitação.